Olá, bom dia. Se tem uma necessidade que todo empreendedor descobre logo que abre o negócio, é que precisa organizar as atividades ou não vai conseguir gerar bons resultados. Esse também é um aprendizado certo para os advogados que montam escritórios para atender o mercado. E então, aquele grupo de especialistas trabalhando juntos e resolvendo problemas passa a ser uma empresa. E aí, os desafios são os mesmos. É preciso adotar as melhores técnicas de gestão. Só se organizando dá para sobrar tempo para o que mais importa, que é estudar cada processo e criar a melhor defesa para os clientes. Pois no Gestão com a Identidade de hoje vamos falar sobre essa modernização dos escritórios de advocacia. E escolhemos um case bem interessante para te apresentar. Nossa primeira convidada é da segunda geração de especialistas de uma família de juristas que teve como precursor o criminalista Odilon Pereira de Souza, que iniciou suas atividades em 1955 em Belo Horizonte. Há 30 anos, Adriana Belli fundou o Belli Advocacia em sociedade com o pai. Adriana escolheu o direito público constitucional e construiu uma carreira renomada. Adriana, bom dia, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, Natália. Muita alegria estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Adriana, eu quero começar falando sobre a influência que seu pai teve sobre a sua carreira. Você acompanhava de perto as atividades dele, incluindo idas ao fórum e tribunais. O que mais te impressionou na dinâmica da profissão para que você escolhesse ser advogada também? Bem, Natália, falar do meu pai é algo que me emociona grandemente. Ele era, além de um grande advogado, um grande amigo meu. Nós éramos companheiros realmente de andar de braços dados para ir em qualquer fórum, em qualquer tribunal desse país. Mas meu pai é muito interessante porque ele vem de uma família de Coluna, uma família modesta, com muitos filhos. Meu avô, alfaiate em Coluna, havia um caso, meu pai sempre me contava e foi me dando a coragem necessária para me tornar advogada. Ele dizia que meu avô, com poucas letras, ele requeria habeas corpus, que qualquer um do povo pode requerê-lo, e conseguia decisões vindas da capital para atender à necessidade de pessoas extremamente humildes que moravam ali naquela localidade. Então, a advocacia veio na minha mente, no meu coração, como algo desassombrado, como algo corajoso. E essa imagem que eu tenho do meu pai, uma imagem forte até hoje, e que eu faço questão de dizer que é o sentimento que move uma advogada como eu, que, a despeito de muitos defeitos, não tenho nenhuma falta de coragem. Marcante isso, Adriana. E você escolheu atuar mais fortemente no direito público, que abrange várias áreas, como o administrativo, que regula as atividades do Estado, e, no seu caso, especialmente atendendo às demandas das prefeituras, a trabalhista e também a empresarial, entre outras coisas. Qual foi a sua motivação para se especializar nessa área? O constitucional é uma área que é a base de tudo. E tive uma oportunidade maravilhosa realmente de começar a minha advocacia dentro da Justiça do Trabalho, porque lá aprendi a advogar. Lá aprendi a ver o que é realmente ser uma advogada desassombrada. Não adiantava você ter a técnica, você tinha discussões terríveis dentro da Justiça do Trabalho. Inclusive, voz de prisão, eu tive várias. Porque você coloca uma situação, o juiz te diz o seguinte: doutor, a senhora está me desrespeitando. Não, mas o senhor está dizendo que o meu cliente não é idôneo, eu sou consta em ata. Ele disse: eu não vou constar. Então, se Vossa Excelência não vai constar em ata, eu acredito que Vossa Excelência não tem idoneidade para estar onde está. Daqui eu não saio enquanto não for constar em ata. Então, são situações que a advocacia passa. Adriana, vamos falar um pouco agora do seu trabalho junto às prefeituras. Você tem ajudado muitas delas a estruturarem suas equipes buscando um desempenho mais arrojado na defesa dos interesses do município. Quais as fragilidades mais comuns você encontra nas prefeituras? O que eu observo é que no município as pessoas ainda não têm exata noção do poder que têm. Elas têm uma alta capacidade de trabalho, elas têm a vontade de querer fazer, mas elas, de uma forma geral, elas se esquecem que elas também são poder. O município precisa de auxílio, eles querem fazer corretamente, mas ninguém consegue
se submeter como eles vêm sendo submetidos. E nesse ponto é que eu acho que o escritório avança muito com seus clientes ao alicerçarem, fortalecerem esses clientes para que eles possam estar de frente, seja com outro poder ou com outra autoridade. A reforma da lei de improbidade administrativa, ela trouxe muitos avanços, e assim como a lei Anastasia, que é a LINDB também, para a defesa dos agentes políticos, porque nós já começamos perdendo em função do que se coloca midiaticamente sobre a figura do político. Então, a atenção é muito maior. Nós temos a consciência, e eu tenho 33 anos de advocacia, de dizer o seguinte: a fase mais importante do processo é na primeira instância, é lá que a prova é feita. E ouvir o cliente é fundamental. Você precisa ouvir as pessoas que estão ao lado dele, porque a prova da verdade será feita. A defesa do agente político, ela requer realmente um comprometimento muito grande do advogado. Adriana, e como essa sua experiência na defesa dos agentes políticos te ajuda na defesa de empresas que prestam serviço para o poder público? Como a gente tem a visão do outro lado, necessariamente a gente consegue antever, principalmente num processo consultivo, indicar todos os pontos que, porventura, possam surtir dúvidas para amanhã, porventura, aconteça um processo judicial, um inquérito. Mas a empresa é a mesma situação, você precisa estar pronto desde o primeiro momento do contrato, né, fazendo aquele gerenciamento, seja de convênio, seja de contrato, construção pesada, construção civil, há mecanismos realmente de impor uma formalização, de um diálogo formalizado entre o contratante e o contratado, que vai dar segurança para o empresário, com toda certeza. Adriana, você foi juíza no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. O que mais te marcou nessa experiência? Me marcou o seguinte: primeiro, eu tive como colega minha professora, por exemplo, a professora Sônia Diniz, juíza federal, extraordinária professora de penal. Estar ali ao lado dela, para mim, eu tive colegas como o Eugênio Pacelli, que era o procurador regional, nós aprendíamos muito com ele o tempo inteiro. Uma oportunidade singular, sabe, de viver o que é a jurisdição, a importância, a gravidade do que é você julgar o outro. Nós estamos falando de uma comunidade, porque há uma consternação muito grande sobre os resultados eleitorais. Mas há algo que permanece até hoje na minha mente, no meu coração, de forma, como indignação que eu não consigo perder. Por exemplo, um artigozinho de lei que tem na Lei Complementar 6490, que fala o seguinte: que o juiz ele pode condenar alguém mediante o conhecimento de algum fato que não conste nos autos. Isso existe até hoje e ninguém fala nada. Eu me recordo de um caso concreto em que a inelegibilidade de uma pessoa no decorrer de um processo, de um resultado, mas a lei não dizia que aquela pessoa que se tornou inelegível naquele pleito podia se eleger no próprio pleito. No caso, era uma anulação de uma eleição. Então, você, de repente, traz um princípio constitucional da razoabilidade para dizer que ele não podia mais porque ele tinha dado causa àquela cassação. São situações que, dentro da minha visão de direito, e eu respeito o direito, eu amo o direito. E amo o direito com suas mazelas ou não, porque muitas vezes o direito não acompanha a sociedade. Para mim, é muito difícil me deparar com decisões judiciais que criam um direito. Para dizer, através de princípios, que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo, e cria um direito que passa a ser a regra, mas para restringir direitos. A visão que um advogado tem da angústia daquele que é acusado, talvez nenhum outro profissional que aplique o direito tenha. Nada se compara à visão que um advogado tem no dia a dia do que significa o direito, da importância do direito, não apenas, repito, não apenas para o acusado, mas seja para a família dele ou para toda uma comunidade onde ele lá está. Adriana, eu quero falar um pouco agora sobre a gestão do escritório. Vocês decidiram adotar as melhores práticas de gestão, o que aumenta o controle sobre todas as etapas do trabalho. Quando esse processo de mudança começou, qual era o seu maior objetivo? Bem, foi interessante porque eu comecei a trabalhar com meu pai no escritório dele, que era no centro da cidade. De repente eu disse: pai, vamos comigo para um outro local,
porque aqui está ficando difícil para eu poder parar no estacionamento, vir para cá, e o papai muito alegre, era, nossa, uma pessoa maravilhosa. E, de repente, chega o Reinaldo, aquela energia, e ele fala, mãe, precisamos do Áquila. E quando ele me fala do Áquila, eu disse, filho, eu já ouvi falar muito no Áquila, mas eu não tinha ainda compreensão, e ele sim, a compreensão do que era possível fazer no escritório, né, com as nossas peculiaridades. Nós mais velhos não podemos de forma alguma minorar a capacidade dos jovens. Então, no momento que o Reinaldo diz, mãe, nós precisamos de ter um avanço, eu disse, filho, vai, que a bola é tua, Tafarel. Eu fico muito feliz de você ter escolhido o Áquila para essa consultoria e de eu poder participar junto com você, com o Reinaldo e sua equipe, de todo esse projeto para a gente alcançar os avanços e a ambição que vocês desejam. Adriana, e além de você e do Reinaldo, com quem vou conversar daqui a pouco, toda a equipe de advogados do escritório passou a acompanhar o desempenho das áreas em que cada um atua. Com esse envolvimento maior, com as boas práticas de gestão, como isso é visto pela equipe e que mudanças trouxe para a rotina de todos? Trouxe um sentimento de valorização para todos. É como se todos estivessem fazendo parte de um momento do escritório que nós sabemos que será um antes e um depois do momento Áquila dentro do escritório, momento Natália dentro do escritório. Então, o que eu percebo é que houve um engajamento com a certeza absoluta que integram e que são necessários àquele contexto. E que, de fato, essa forma de visão do escritório empresa trazida pelo Áquila foi fundamental. Foi fundamental. E hoje ver o Reinaldo à frente realmente dessa organização, dessa coordenação do escritório, é um orgulho para mim, é uma pena que meu pai não esteja vivo para ver, porque além de um excelente profissional, realmente está se fazendo um excelente gestor, justamente pelas orientações, né, dadas pelo Instituto Áquila. E eu, como mãe, como profissional, só tenho a agradecer. Adriana, nós é que te agradecemos pela confiança no nosso trabalho, dentro da consultoria no escritório, e pela entrevista. Né? A gente vai buscar junto alcançar aí os resultados que a gente espera para o escritório. Muito sucesso para você e toda a equipe, e parabéns pela carreira tão bem sucedida. Natália, eu que tenho muito a agradecer vocês, né, a oportunidade de nos dar esse espaço para falar um pouco do que é realmente a advocacia, seja a dureza da advocacia, seja a dificuldade que advogados têm na gestão e daí a necessidade, a importância da orientação técnica de vocês. E reforço mais uma vez a importância, principalmente para os escritórios que querem buscar o crescimento, de terem uma orientação técnica como nós buscamos no Instituto Áquila. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. Nosso próximo convidado é o sócio e filho da Adriana, o advogado Reinaldo Belli. E vamos te explicar mais sobre as mudanças na gestão do escritório. Mas antes, eu gostaria que você conhecesse as instalações do escritório Belli Advocacia, que fica sediado no Lourdes, um bairro nobre da capital mineira. Mãe e filho estão dando continuidade ao legado construído pelo criminalista Odilon Pereira de Souza, já falecido. Adriana Belli trabalhou com o pai por vários anos e dele herdou a paixão por estudar as leis. A determinação na busca pela melhor defesa a tornou conhecida no meio jurídico como uma especialista que não desiste, mesmo diante de causas difíceis. Pouco tempo depois de se formar, Adriana já comandava o próprio escritório, onde hoje atuam vários especialistas. A carreira consolidada ganhou a companhia do filho Reinaldo, o terceiro advogado da família de juristas. Reinaldo concluiu o mestrado logo após se graduar e já faz o doutorado. Na tese, escolheu trabalhar um tema que envolve ao mesmo tempo 3 áreas do direito: o econômico, o financeiro e o tributário. Mãe e filho atuam na defesa de pessoas físicas ou jurídicas, tanto na área pública quanto privada. Hoje, o Belli Advocacia controla 5.000 processos ativos em cortes de todo o país.
São inúmeros os casos de relevância nacional defendidos por esses especialistas, inclusive perante os tribunais superiores em Brasília. O crescimento acentuado do escritório Belli Advocacia exigiu investimentos em uma nova etapa de profissionalização que conta com a consultoria dos especialistas do Áquila, empresa internacional de consultoria sediada em Minas Gerais. Toda a equipe de advogados e gestores participa do processo, a partir de uma capacitação centrada na metodologia dos 8 passos da excelência desenvolvida pelo Áquila. Toda semana a equipe se reúne para realizar os rituais de gestão. É o momento de cada um apresentar os resultados da sua área, receber novas metas e acompanhar o desempenho dos colegas, alinhando os esforços de todos à estratégia de crescimento do Belli Advocacia, que já completou 30 anos de atuação. Bom dia, Reinaldo. É muito bom te receber aqui no programa. Bom dia, Natália. O prazer é todo nosso. Reinaldo, você representa a 3ª geração de advogados da família Belli. Foi fácil se decidir por continuar a tradição iniciada por seu avô e seguida pela sua mãe? Natália, com certeza, né? Eu, dentro de casa, desde o café da manhã até a noite, é juridiquês puro, desde pequeno, né? Eu tenho a impressão de que, desde a época de escola, eu não tinha muita dúvida que queria seguir o direito e para ser advogado, que, aliás, o direito é uma área muito ampla, né? Tem gente que quer fazer direito para fazer uma série de concursos, pelo leque que o direito abre, mas eu não quis sempre ser advogado. E, Natália, essa questão da advocacia ter muita relação com oralidade, para mim eu tive uma sorte, porque desde adolescente, depois jovem, adulto, etc., tive uma experiência muito interessante com movimentos de liderança estudantil, outros tipos de movimentos de liderança que acabaram me exercitando ou me empurrando para praticar determinados atos orais, né? E por isso mesmo eu acho que isso contribuiu para o meu exercício profissional de advocacia e contribui até hoje, né? Naquela época que eu estava me formando no colégio, ingressando na faculdade, minha vida era dividida entre praticamente 2 coisas: movimentos de liderança e natação, que era o meu esporte que eu praticava e pratiquei até 19 anos. Reinaldo, muito bacana essa experiência que você teve desde jovem, que eu acredito que ajuda mesmo o advogado na profissão, a oralidade, falar em público, né, exercitar. E no mestrado eu sei também que você começou de uma forma bem antecipada, que você começou a fazer matérias ainda antes de terminar a graduação. Você já sabia em que área você queria atuar? Natália, no início da graduação não sabia. Aliás, eu me lembro bem, voltando ali da Rua Goiás, onde era o Tribunal de Justiça, eu acompanhava meu avô, ainda estava no colégio à época, e a gente passava na Avenida João Pinheiro, em frente à faculdade, e ele falava: Reinaldinho, você vai estudar aqui, na Federal. E depois comecei efetivamente a estudar lá na graduação, e a Universidade Federal aqui de Minas realmente é um espetáculo. Tem contato com professores maravilhosos. Eu acho que foi ali, por volta do 6º período, tendo contato com referências da área do direito tributário e financeiro, que eu comecei a me interessar mais e comecei a fazer as disciplinas do mestrado, que quando você é aluno da graduação, você pode fazer como eletiva a disciplina da pós-graduação, né? E dali emendei automaticamente, quando eu me graduei, para o processo seletivo do mestrado e fiz também lá na UFMG, e realmente foi uma experiência que eu indico muito, me ajuda no âmbito da minha profissão, da advocacia, porque agrega a teoria com a prática, que é o que eu vivo com a minha mãe até hoje, vivi muitos anos com meu avô. Reinaldo, então vamos falar um pouco dessa parte prática. Você começou como office boy no escritório e fazia serviços mais básicos, né? Isso te deu a chance de conhecer todos os detalhes sobre as rotinas dos advogados. Foi bom esse aprendizado? Com certeza, Natália. Tinha 2 trabalhos. Primeiro, levar e trazer processo no fórum e no tribunal. E segundo, ir com meu avô ao fórum e ao tribunal, que na verdade foi um grande aprendizado, que conhecia todo mundo, era uma figura respeitada. E essa parte prática de ir ao tribunal, levar e voltar processo, parece singela ou irrelevante, mas não é tanto. Porque às vezes você resolve muita coisa prática, pragmaticamente, ali na secretaria, no balcão. Mas para isso você tem que ter passado algumas horas, como a gente diz na advocacia, de barriga de balcão, né? E é isso que realmente eu passei, não apenas naquele semestre, mas no primeiro da faculdade, segundo, conciliando já com algumas atividades mais propriamente de estagiário, que era elaboração de peças, pesquisa de jurisprudência, foi ali que eu fui começando. E saindo dessa parte mais de externo,
comecei a cuidar um pouco da parte de administrativo financeiro do escritório, ainda muito incipiente para aprender também naquela época, e depois, ao fim da graduação, mais como advogado mesmo, acompanhando minha mãe nos grandes julgamentos, etc. Então eu acho que essa vivência, desde o externo, o interno administrativo, o interno jurídico, até a participação nos julgamentos, foi realmente algo pelo que eu sou muito grato à oportunidade que eu tive. Reinaldo, e seu doutorado é na USP, o que te leva a ficar mais tempo em São Paulo. Foi por esse motivo, inclusive, que vocês abriram um escritório lá? Foi, Natália. Realmente eu comecei, já vai fazer 2 anos nessa rotina de passar toda segunda e terça-feira em São Paulo, quarta, quinta e sexta, em regra, aqui em Belo Horizonte. Mas nós começamos a perceber que os nossos clientes, principalmente do sul de Minas, não queriam mais marcar conosco reunião em Belo Horizonte, queriam marcar em São Paulo. Então nós começamos cada vez mais a passar mais tempo em São Paulo, primeiro para atender clientes do sul de Minas, que realmente tem uma conexão muito grande econômica com o estado de São Paulo, acabam fazendo negócios com pessoas de São Paulo, começamos a ter clientes em São Paulo também, mas é por isso que nós abrimos e estamos lá muito satisfeitos com essa oportunidade de conectar São Paulo com Belo Horizonte. Reinaldo, seu doutorado é em Direito Econômico, Financeiro e Tributário. De que forma você acredita que esse conhecimento pode ser útil na atuação no setor da construção pesada, no qual vocês atuam intensamente? Natália, realmente eu acho que a área econômica mais tradicional a qual minha mãe se dedicou nos últimos 30 e poucos anos é a área de construção e construção pesada, né? Quando se diz em direito econômico, financeiro e tributário, minha subespecialização é financeiro, você engloba, começando pelo fim, as receitas tributárias, que todo empresário se aplica. No financeiro, a questão de orçamento é muito importante para quem contrata com o poder público, e o direito econômico é o que regula a atividade econômica, tanto do Estado quanto dos demais agentes econômicos no Brasil. Então está diretamente ligado a um planejamento econômico do Brasil com como o direito regula esse planejamento. Então acaba que a gente consegue ter uma visão um pouco mais integral do direito para atender o cliente. Cada dia mais, a atividade do advogado requer um olhar mais holístico, vamos dizer assim, do direito, para entregar para o cliente um serviço de melhor qualidade. Reinaldo, e falando um pouco agora sobre gestão. Você e sua mãe estão bastante empenhados em garantir o máximo de profissionalização em todas as atividades do escritório. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre esse processo, que, entre outros objetivos, busca a valorização da sua equipe. A ideia é ter um plano de carreira para todos os profissionais? Natália, sim, eu quero iniciar a resposta fazendo um agradecimento a você, que é justamente a consultora líder que nos acompanha no escritório mensalmente. Tem sido uma experiência muito boa e para nós é uma honra ter uma consultora tão renomada quanto você no nosso projeto. Nós estamos avançando muito. Nós trocamos o nosso sistema. Se a gente fosse pegar aqueles 3 eixos, pessoas, processos e tecnologias, no eixo de tecnologias nós mudamos o sistema de controle interno do escritório, tanto financeiro quanto de processos. Nós passamos a ofertar, inclusive, para os clientes umas certas ferramentas diferentes de visualização do todo que está do cliente conosco. Nós, do direito, às vezes ficamos preocupados com o juridiquês e dizer para o cliente que essa matéria está julgada no Supremo assim, eu prequestionei assado, enfim. E às vezes o cliente quer saber mais o volume de recursos que está sobre a nossa responsabilidade, o grau de risco, que é sempre muito difícil de medir no Brasil, mas de modo global e não apenas juridiquês. E isso vocês têm nos ajudado muito. E eu tenho visto que isso está repercutindo positivamente no relacionamento com os nossos clientes. Na questão de processos, nas nossas rotinas internas, nós tivemos um avanço fenomenal. Nós identificamos diversos desperdícios, desconexões que havia. Vocês apontaram, parece que tem que vir realmente uma pessoa de fora para apontar. Estava lá na nossa frente, mas a gente não conseguia ver. E no eixo de pessoas, que é realmente a nossa prioridade, eu acho que nós conseguimos alcançar um nível de empenho, de dedicação que já havia na equipe, mas de motivação muito superior, com essa expectativa de nós alcançarmos uma previsibilidade do que cada um conquistará junto. Porque se tem uma coisa que nós temos certeza, e aqui eu faço uma referência até histórica, se o meu avô iniciou a advocacia na área criminal com ele e uma secretária para bater a petição, nem se dizia naquela época digitar. Minha mãe avançou para o escritório do nível que avançou nos últimos 30 anos. E se nós quisermos chegar muito adiante, é certo que a equipe que está conosco tem que crescer junto. E é isso que nós estamos nos propondo com a ajuda do Aquila. Reinaldo, e essa profissionalização crescente acaba modificando a maneira de trabalhar, com maior controle, por exemplo, sobre todas as etapas do processo. O controle dos prazos,
horas trabalhadas, produtividade, né? Com certeza, Natália. Num escritório que também não é gigante, mas que tem mais de 20 pessoas trabalhando ao mesmo tempo, é difícil, às vezes, você estar efetivamente controlando o que cada um está fazendo e identificar as demandas de melhora em determinada área, de sobrecarga de um profissional, de outro, e aí vocês nos sugeriam instalar uma plataforma de timesheet, que é um controle de horas que o advogado fica exercendo, até para nós sabermos, do ponto de vista financeiro, a evolução do contrato com o cliente, se está sobrecarregando, se não está, como é que está aquela relação. Com essa ferramenta nós conseguimos identificar determinadas equipes do escritório que precisavam de mais gente, determinadas podiam ajudar em outras coisas, então deu uma dimensão melhor no fim do mês, na hora de analisar os relatórios, nas nossas reuniões de gestão que você lidera, uma dimensão mais global de como que a banda está tocando, vamos dizer assim, no escritório, e tem ajudado bastante, inclusive no desempenho pessoal de cada um. Reinaldo, nos projetos de consultoria que realizamos, o Aquila sempre faz questão de implantar os rituais de gestão, que são encontros periódicos para toda a equipe. Até então, o processo de gestão de vocês era solitário, apenas entre você e sua mãe, né? Ver toda a equipe envolvida na melhoria contínua, participando desses rituais de gestão, trouxe ganhos para a performance do escritório? Com certeza, Natália, porque a verdade é a seguinte, às vezes um profissional nosso que está lá na ponta sabe muito mais do problema e das possíveis soluções do que eu e minha mãe. Então a verdade é que dar voz para eles melhora o próprio escritório os resultados. Acaba sendo um encontro também mensalmente, porque tem gente que trabalha fora de Belo Horizonte, ou no sul de Minas, São Paulo, ou em Brasília, vem para estar conosco em Belo Horizonte pelo menos uma vez por mês. É um momento também de integração em que a gente vai lançar os olhos sobre os pontos críticos do escritório, né? Então tem sido realmente uma oportunidade muito bacana. E com essa melhoria de performance, está no plano de vocês atuar em mais cidades? Natália, aqui em Minas Gerais, eu tenho a impressão de que minha mãe deve conhecer todas as comarcas, que eu vou lhe dizer, é impressionante como ela tem colegas em todo o estado que a conhecem e acabam, por isso mesmo, nos dando uma certa capilaridade. Mas fora de Minas, nós estamos realmente focados em expandir nossa atuação em São Paulo e nos estados com muita vocação para o agronegócio, que é Mato Grosso do Sul, Goiás. Então, se tem vetores que nós gostaríamos de dedicar expandindo de Minas para fora, são esses. Com o novo entendimento que você passou a ter sobre gestão, qualificando mais as suas decisões como gestor, você já percebe um crescimento mais sólido e continuado do escritório? Natália, com certeza. Eu acho que o grande desafio de nós, prestadores de serviço, cujo trabalho é fruto do nosso tempo pessoalmente, a alocação estratégica de tempo seja o maior desafio. Porque como o escritório é nosso, fazer a gestão em tese nos seduz a colocar a mão em tudo, né? Só que ao colocarmos a mão em uma coisa, a gente tira de outra, porque o tempo é finito. E para isso a gente tem que treinar a equipe de maneira adequada para no nosso fluxo interno de revisão de peças e de montagem de estratégia, a gente saiba como chegará para mim e para minha mãe. Então talvez uma das maiores vantagens, das maiores conquistas que a gente está tendo é conseguir focar o tempo da minha mãe principalmente e meu para a área mais estratégica do escritório, para o pessoal todo ficar nessa sinergia de conseguir produzir as entregas necessárias para os clientes com alto nível de qualificação. E é lógico que se o nosso maior recurso é o nosso tempo, uma boa gestão do tempo também está dando resultados na área financeira. Reinaldo, eu te agradeço muito pela entrevista e digo que nós vamos continuar trabalhando junto com você, com a sua mãe e toda a equipe, para que o escritório continue alcançando aí avanços incríveis. Muito obrigado por confiar no Aquila. Natália, eu que agradeço. Está sendo uma grande honra e, se Deus quiser, vamos continuar juntos nessa parceria por muitos anos. A gente que agradece. Bom, nosso programa fica por aqui. Para rever ou compartilhar o Gestão com Identidade, basta você também acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!